Já estudamos o substantivo e os adjetivos, duas classes de palavras fundamentais. Vamos estudar agora uma terceira classe, que é o artigo. O artigo é uma classe de palavras que todo mundo conhece. Quando a gente pergunta o que é um artigo, já vem um aluno e fala o, a, os, as, uns, e vão, na verdade, dizendo quais são os artigos. Eu costumo dizer que decorar os tipos de artigos, artigos definidos, que são o, a, os e as, e indefinidos, uma, uns e umas, não define, na verdade, o que é um artigo. Artigo é uma classe de palavras que antepõe-se ao substantivo, fica antes do substantivo, e ele apresenta um valor próximo ao demonstrativo. Como assim? O artigo definido, o, a, os e as, ele apresenta um valor perto do pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Se eu estiver falando de um aluno, por exemplo, e digo, o aluno está de azul. Quando eu digo o aluno, eu não estou falando de qualquer aluno, mas de um aluno específico, daquele aluno, aquele que eu estou apontando e indicando. Por isso eu digo que ele tem um valor aproximado, um valor semântico aproximado do pronome demonstrativo. Vale lembrar que o artigo, ele é filho do substantivo. Como assim? Não existe artigo se não houver um substantivo depois. Não precisa de ser imediatamente depois. Eu não preciso de colocar apenas a cadeira, mas eu posso colocar a mais confortável cadeira. Tem de ter na mesma expressão, ligado a esse artigo, um substantivo. Tanto é verdade, tanto é fato, que se você não tiver o substantivo, o que acontece? A palavra que vier posterior tornar-se-á um substantivo. Por exemplo, quando a gente pega o verbo amar. É um verbo, é uma classe de palavras que flexiona no tempo. Tem desinência, que é a marca própria de verbo, que é a terminação aí, ar, verbo da primeira conjugação. E se dentro de uma frase eu coloco o amar é importante, esse o amar neste contexto funciona como um substantivo. Uma coisa importante é a flexão. Nós já mexemos há um tempo e eu já falei disso no substantivo. Lembra que toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número? Pois é, se o artigo se liga ao substantivo, se o artigo tem uma relação de determinante do substantivo, ele determina, especifica o substantivo, ele varia de acordo com ele, com o substantivo, em gênero e número. Por exemplo, quando você pega a palavra menino, ou menino, menino é masculino singular, eu uso um artigo masculino singular. Agora, se eu coloco meninas, o artigo já será o as. A função do artigo é fácil, adjunta de nominal. Tudo bem que a gente ainda não está na sintaxe, mas a gente já tem trabalhado com algumas dessas noções. Lembra que função é o papel que a palavra exerce dentro da frase? Se eu acabei de dizer para você que o artigo está sempre junto de um substantivo, que não existe artigo sem substantivo, a única função que ele pode exercer é de estar junto do nome, de estar ligado ao nome, ou seja, adjunta de nominal. Vamos mexer com essa frase para a gente cristalizar o que a gente já vem trabalhando desde o início desse curso. Quando a gente pega uma frase verbal, e aí vamos chamar de período, a primeira coisa que a gente acha é o verbo. Cadê o verbo dessa frase? O seu colega e a sua chefe discutiram. O verbo seria o discutiram. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. O grupo não verbal do grupo verbal. O seu colega e sua chefe seria o primeiro grupo, discutiram seria o segundo grupo. Eu não tenho nem o que discutir, já que na parte verbal eu tenho apenas uma palavra. Dessa forma, essa palavra só pode ser o núcleo da estrutura. Vão para o outro grupo e vamos achar as palavras mais importantes. Vale lembrar que cada expressão tem a sua palavra fundamental, tem o seu núcleo. Já brinquei com vocês dizendo que em português não existe igualdade social. A gente tem um negócio que é chamado de hierarquia. Os núcleos são colega e chefe. Colega é substantivo, dá nome, varia. Tudo bem que não varia em gênero a palavra em si. Nós não temos a formação colego e colega, não é? Mas a gente tem a flexão de número, pelo menos. O colega, os colegas. Chefe, a mesma coisa. É um substantivo porque dá nome. E se os dois são substantivos, eles são núcleos. Já aprendemos, e português não tem exceção, que substantivo é sempre a palavra mais importante da expressão em que ele se encontra. Dessa forma, a gente ainda não havia visto uma frase assim. Nós temos um grupo com dois núcleos. Lá na frente, nós vamos chamar isso de sujeito composto. Estão lembrados? Mas até então, não precisamos dar nome.
Vamos entender aí, não estudamos isso ainda, mas esse E você já conhece aí pela vida escolar ou até pelo uso da linguagem mesmo. O E adiciona, não adiciona? Então eu tenho duas estruturas aí. Se eu fosse dizer para você que O está ligado a colega e especifica colega, determina colega, assim como o seu. Fato é que nós temos aí uma estrutura no masculino singular. Alguém vai me dizer, uai, professora, mas e a colega? Nós vamos saber também que às vezes o artigo, ele pode concordar com o substantivo em gênero e número, mas às vezes é o artigo que determina o gênero ou o número do substantivo. É o caso desse exemplo, colega. Colega tem uma forma só. Agora, se eu quiser falar de homem, ó colega. Se eu quiser falar de mulher, a colega. Da mesma forma que ônibus. O ônibus singular, os ônibus plural. Nós vimos aí o artigo definindo, determinando o gênero do substantivo ou o número do substantivo. Vamos chegar lá e vamos dizer que A está ligado a chefe e sua está ligado a chefe. Mesma coisa, chefe não vai ter a forma física de feminino e masculino. O que vai determinar se é feminina a palavra ou se é masculina é a presença do artigo. O seu chefe, masculino, a sua chefe, feminino. Quero chamar a atenção de uma coisinha e é muito importante. Nós não estamos na sintaxe, mas eu quero que vocês já comecem a pensar desde agora, nas frases que vocês forem fazer e analisar aí no decorrer da vida de vocês. Sempre que eu tiver uma palavra concordando com a outra, em gênero, em número, sempre que eu tiver uma ligação semântica entre essa palavra, nós vamos ter essa relação de setas que a gente está trabalhando desde o início do curso. Inclusive, se a gente fosse brincar com aquela noção de determinante e determinado, eu diria que colega é uma palavra determinada. E é determinada por o e seu. Na verdade, o e seu determinam, especificam, modificam colega. Da mesma forma que a e sua determinam, especificam, modificam chefe. Quero chamar a atenção, já falei, né? Que às vezes é o próprio substantivo que modifica, que indica o gênero e o número do substantivo, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Em algumas situações, às vezes o uso do artigo no feminino ou no masculino acarreta alteração de sentido para a estrutura. Nós temos, por exemplo, a palavra cabeça. Cabeça é uma palavra feminina no português, indicando parte do corpo humano, ela é feminina. Dentro de uma construção, se eu disser que ele é o cabeça da relação, tudo bem que tem algum valor semântico próximo à cabeça, parte do corpo humano. Quando eu digo que ele é o cabeça, parece que ele é o chefe, o que usa a razão, o que direciona a relação, não é? Mas eu tive uma alteração de sentido. A cabeça era sentido denotativo, parte do corpo humano. O cabeça já dá a ideia de líder, chefe, aquele que guia, aquele que gere. Temos um exemplo lá. A cascavel é uma cobra venenosa. Aí nós temos o animal. Ele é o cobra da turma. Pera lá. Quando eu falo a cascavel é uma cobra venenosa, a cobra animal ela é feminina. Agora, quando eu digo que ele é o cobra da turma, o que eu estou dizendo aí? Que ele é o fera, ele é o bom, ele é o melhor dentro da turma.